Olá, leitores e leitoras! Estamos trazendo para vocês a 17ª edição do jornal Voz Ativa, abril de 2021. Terrivelmente pela vida, com dignidade, escrito por Luiz de Aquino. Depois de fechar o verão neste segundo ano de pandemia, as águas de março estendem-se por abril, como que a despedir-se do Planalto Central, hoje por demais devestido de sua cobertura natural, o Cerrado, para permitir a expansão desmedida do agronegócio, porque alguns poucos, poderosos das finanças e com as patas fincadas na política, não se conformam com o equilíbrio em suas contas e bens materiais. O poder das botas e da pecúnia busca fincar raízes em vários espaços, tradicionalmente na proximidade com o governo da União, exercendo controle sobre governos estaduais e, com mais força ainda, um mando irresistível sobre as gestões municipais, como se não lhes bastasse, irmana-se a um segmento relativamente novo em expansão, as igrejas evangélicas, que se multiplicam sem limites nem controles, com a influência mental sobre as pessoas de menor resistência intelectual, e a cumplicidade dos que, dotados de maior informação e processamento, veem nisso a chance de crescimentos econômicos e políticos. É a volta a um estágio que nos lembra a Idade Média, quando os cardeais pesavam fortemente sobre reis e príncipes. Agora são os bispos sem batinas nem paramentos. Essas igrejas, como se fossem partidos políticos, elegem vereadores e prefeitos, deputados, governadores e senadores e, por fim, revestem de um estranho verniz protetor o presidente negacionista, radical, militarista e miliciano. E orgulham-se quando o mais alto mandatário ameaça o Estado ao dizer que colocará na Suprema Corte ministros terrivelmente evangélicos. O primeiro que lhe coube indicar, Cássio com K, mobiliza a alta magistratura por alguns dias ao afrontar decisão esclarecedora da própria corte, que apenas interpretando o texto da Carta Magna, informa que prefeitos e governadores têm sim o dever, mais que o poder, de estabelecer regras e normas de defesa ante a pandemia. E o mais elevado colegiado jurídico do Estado brasileiro, o STF, consome-se ao ouvir discursos terrivelmente evangélicos para exigir realização de cultos protestantes, neopentecostais, que estão mais para a política que para o cristianismo. E missas católicas, não soube de exigência dos católicos quanto a isso, em regime presencial, acima das determinações municipais e estaduais. Pior que tudo isso é o argumento do advogado-geral da União e de ministros de Estado, alegando que as decisões judiciais têm se mostrado anticristãs. Oi? Paro por aqui. Recuso-me a ofertar minhas delicadas orelhas e meu sofrido aparelho auditivo como vasos sanitários portáteis, de amplo uso até meados do século passado, mormemente em períodos noturnos, em solenes residências desprovidas do que hoje temos por banheiros. Abaixo, os terrivelmente de quaisquer nuances religiosas. O Estado é laico e o momento é de praga e de fome. Política Econômica de Estado e Crise do Capital, escrito por Ney Gonçalves. A teoria econômica convencional nos ensina que o governo tem por objetivo para controlar a economia capitalista mediante a adoção de políticas fiscais e monetárias keynesianas. Porém, desde o fim dos anos 60 em diante, conforme surgiam as crises, o desemprego começava a aumentar e os salários reais e os lucros começavam a diminuir. Os limites reais e a intervenção econômica do Estado
se tornaram cada vez mais claros na prática, na evidente incapacidade dos estados capitalistas de todo o mundo para reverter essa situação. Ascendiam ao poder governos com promessas de mudar as coisas e caíam quando não conseguiam realizar. Enquanto isso, os economistas ortodoxos inventavam novas explicações e receitas a cada hora, as quais de imediato se tornavam obsoletas. Nenhuma desse intento jamais enfrentou a possibilidade de que a falha se encontra no próprio sistema. Uma vez que formulamos o mito do poder das políticas keynesianas, podemos ver a história real da intervenção do Estado sobre uma nova luz. Durante os anos 50 e os anos 60, o Estado estimulou o auge da economia, tentando principalmente mantê-la em curso. Porém, conforme o sistema começava a entrar em crise, os problemas do crescente desemprego e da crescente rentabilidade se tornaram mais severos. O Estado se viu cada vez mais forçado a intervir para levantar a economia a fim de tratar de manter o nível de emprego e apoiar o sistema creditício. Pese toda a intervenção estatal, o colapso pode todavia chegar. Se os elementos conservadores são a maneira encontrada de cortar as redes da seguridade social e financeiras, um devastador colapso está garantido. Os ideólogos conservadores viram corretamente que as políticas keynesianas geram a estagflação. Porém, como não são capazes de admitir de maneira alguma que a raiz do problema está no afã do capital pelo lucro, oferecem para venda a fantasia de que o sistema regressará a uma trilha dourada uma vez que reduz o Estado. Sua medicina é uma receita para o desastre. Uma crise não é só um período de grande sofrimento, mas também um período de grandes possibilidades. De uma forma ou outra, o sistema capitalista irá mudar. A estratégia do capital está claramente em colocar o peso da crise sobre as costas dos trabalhadores e de reestruturar com isso o sistema de modo a incrementar substancialmente a rentabilidade. Conforme a crise se aprofunda, se acentuam as intenções de dividir a classe trabalhadora, de jogar o empregado contra o desempregado, os homens contra as mulheres, os negros contra os brancos. Não temos por que nos submetermos a isso. Uma vez que nos damos conta de que o problema parte da natureza mesmo do afã do lucro do capital, podemos ir mais além da defesa automática das receitas e políticas keynesianas liberais, mas além de nos apoiarmos na mitologia de um Estado todo-poderoso que pode nos salvar, de alguma forma, da devastação de uma crise, ir mais além dos conceitos de lutas defensivas individuais ou locais. É claro que em muitas partes do mundo capitalista, a atual crise mundial é uma situação objetivamente revolucionária. Necessitamos levar a mensagem. Ou lutamos pela possibilidade do socialismo, ou nos submetemos às regras do capital. Este é, no fim das contas, o aspecto da luta de classe.